Ciao, come stai? Gente, hoje eu tô aqui para falar de uma dúvida muito comum entre vocês, que é: ho andato ou sono andato? Esse é um jeito de simplificar tudo, né? Porque na verdade a gente está falando da diferença de auxiliares entre essere e avere para o passato próximo, o tempo verbal principal que a gente usa para falar de tempos concluídos já no passado. Entenderam? Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente decide entre o essere ou o avere e dar o exemplo dos principais verbos que a gente usa cotidianamente. Talvez vocês já saibam que para falar de acontecimentos no passado não é tão simples assim no italiano, porque a gente precisa usar dois verbos para falar de acontecimentos que já foram concluídos e não coisas repetitivas. Vão ser sempre dois verbos para compor o passato próximo. Então, um auxiliar, que vai ser aqueles verbinhos que a gente aprende no primeiro dia de aula, essere e avere, e mais o particípio. Preciso dizer também que a gente não pode traduzir literalmente essa composição, porque senão a gente vai pensar que o essere significa ser, né? Vocês já sabem que significa ser, e o avere significa ter também. Se você já estudou um pouquinho de italiano, você já conhece esses dois verbos aqui. Mas se a gente for traduzir literalmente, por exemplo, o passado do verbo fare, ho fatto, seria tenho feito, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, ho fatto a gente traduz para fiz, é uma ação acabada, ok? Como se fosse o pretérito perfeito no português. Bom, vamos começar. O verbo essere, ele vai ser o menos usado. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, tá? A gente vai usar ele só com 15 verbos do italiano, tá? Claro, não dá para ser tão simplista assim, falar uma quantidade, decorar essa quantidade e pronto, acabou. Porque tem muitas exceções, então a gente tem que cuidar de todos esses detalhes. Porém, é bem tranquilo de entender as exceções. Então vamos lá. Primeiro caso, verbos reflexivos. Bom, se vocês assistiram a minha aula sobre apresentação pessoal, vocês já sabem que um verbo reflexivo, verbo riflessivo em italiano, é um verbo que vem sempre acompanhado de um pronomezinho para indicar que aquele pronome se reflete na pessoa que fala. In italiano abbiamo tantissimi verbi riflessivi, ad esempio lavarsi, chiamarsi, svegliarsi, alzarsi, e sono molto importanti questi verbi. Tutti quanti vanno con l'ausiliare essere al passato. E todos esses verbos reflexivos que vão sempre com o auxiliar essere, eles ainda vão ter que fazer a concordância de gênero e número com a pessoa que faz a ação. Isso vai acontecer sempre com o auxiliar essere, não importa se o verbo é reflexivo ou não. Então a gente tem que pensar em várias coisas para compor a frase no verbo reflexivo. Por exemplo, primeiro, qual que é o pronome, como que ele vai se modificar de acordo com a pessoa. Vocês lembram que a gente tem mi, ti, si, ti, vi, si. Então depende da pessoa do discurso que fala. Se sou eu, a gente vai pegar o mi, ok? Mi. Aí a gente tem que olhar a conjugação do verbo essere na primeira pessoa, sono, mi sono, e dopo il participio del verbo lavare, que nesse caso seria regular, então termina em are, a gente coloca atto no final. Lavato, mi sono lavato. Vocês entenderam? Ou, se a pessoa é uma mulher, mi sono lavata. Deve fazer a concordância ali com o finalzinho do verbo. Facile, no? Bene, il secondo caso di verbi che vanno con l'ausiliare essere sono i verbi chiamati di movimento. Però questa regola non mi piace tanto, devo dire la verità, perché se pensiamo bene, tutti i verbi, tutte le azioni sono infatti movimenti, no? Ad esempio ballare, cioè non mi movimento ballando? Sì, è un movimento, però quando la grammatica dice che i verbi di movimenti vanno con essere, non vuole dire il verbo ballare, perché sta parlando solo di verbi che esprimono un movimento verso un luogo o da un luogo, cioè devo spostarmi da un punto A un punto B per essere considerato un verbo di movimento che va con l'ausiliare essere.
Então, gente, traduzindo, a gente tem que ter um movimento de um lugar A para um lugar B, ou de um lugar B para um lugar A, enfim, para ser considerado um verbo de movimento que vai com o essere. Os exemplos de verbo de movimento são arrivare, tornare, andare, ritornare, scendere, salire, venire. E é isso, basicamente, gente. São esses os verbos que são considerados de movimento. Ah, Júlia, e camminare? Não é considerado de movimento, porque camminare é caminhar. E eu caminho por algum lugar, posso caminhar dentro de algum lugar. Eu preciso necessariamente me mover de um lugar para chegar até o outro. Não dá exatamente essa ideia. Então, o andare sim. Ad esempio, vado da Milano a Roma oggi sera. Avete capito? Então, tem esse movimento com o lugar de origem e o lugar de chegada. Essa é a diferença entre o andare e o camminare. Mas eu confesso que eu acho bem confusa essa diferença. Eu acho que as pessoas podem acabar pensando que movimento é outros verbos também, que não vão com o essere, na verdade. Então, o melhor mesmo é a gente entender a regra dos verbos transitivos e intransitivos. Sei que essa regra aqui, a gente já começa a se tremer, lembrar da escola, não temos boas memórias disso. Porém, eu vou te ajudar, calma lá. Primeira coisa que tu tem que pensar é que essa regra vai te ajudar muito, porque todos os verbos que são transitivos diretos vão com avere, sem exceção. E isso é coisa rara, né? No italiano quase sempre tem exceção. Bom, e aí quase todos os verbos que são intransitivos vão com o essere, mas alguns que são intransitivos também vão com avere, que são exceções, certo? Bom, vou te explicar a regra então. Para a gente saber o que é um verbo transitivo direto, a gente tem que perguntar para o verbo o que, ou ainda quem. Mas tem que complementar isso ainda tendo um sujeito na frase. Então tem que ter sujeito, ação e complemento. E o complemento tem que ser esse objeto direto, sem uma preposição antes, certo? Importante que não tenha uma preposição antes desse complemento, certo? Então, por exemplo, mangio, ok? Mangio una mela. Então, se a gente perguntar para o verbo mangio, a gente tem quem, que sou eu, né? Eu que como. E se a gente pergunta o que, a gente tem una mela. Temos um objeto aí, ok? Porque se a gente come, se a gente faz a ação de comer, a gente sempre come algo. Não é possível comer sem comer algo. Vou dar outro exemplo. O verbo levar. Se eu levo, automaticamente eu levo algo, certo? Tem que ter um objeto ali para eu poder fazer a ação de levar. Então, esses verbos que respondem à questão o que, eles vão sempre com avere. E quando eles não respondem, geralmente eles vão com um essere, mas tem algumas exceções com o avere que eu já vou listar para vocês. Primeiro, quero que vocês entendam o que são os verbos que não têm complemento. O verbo nascere, por exemplo, nascer, certo? Se eu nasci algo? Não, eu nasço, né? Em algum lugar, talvez, em uma época. E aí é importante de pensar que complementos de lugar e de época, de tempo, eles não são considerados objetos, certo? Por exemplo, sono nata nell'ospedale, tarará. Então a gente tem nell'ospedale, tem uma preposição ali. Isso indica que é o lugar onde ocorre a ação e não o complemento do verbo nascer. Porque eu não nasci o hospital, eu nasci no hospital. Deu para entender? Mesma coisa com o verbo andare. Sono andata a casa ieri alle 7. Então a gente tem eu fui para casa ontem às 7. Para casa às 7. Temos preposições ali. Não são complementos do verbo, certo? Porque se eu dissesse só ontem eu fui, também funcionaria. Ontem eu nasci, também funcionaria. Não precisa dos complementos. Por isso que a gente usa o verbo essere nesses casos. E aí temos as exceções de verbos que não têm complementos, mas que usam sempre o verbo avere. Por exemplo,
dormire, viaggiare, camminare, passeggiare. Esses são alguns exemplos que não precisam de complemento, porque a gente não viaja algo, não dorme algo, não passeia algo e não caminha algo, certo? Mas eles vão sempre com o verbo avere. Então, vocês já decorem isso, porque são poucas exceções que a gente vai ter. Bom, espero que vocês tenham entendido bem e se preparem, porque eu também vou fazer um quiz sobre isso. Depois já vou deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem o quiz comigo. Me mandem as dúvidas de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!